Bom dia, eu sou o Sargento Fernandes. Para quem ainda não me conhece, eu estou lotado no CAT e a gente está hoje com essa instrução aqui de tecnologia de informação. Tecnologia de informação e o SIAP, né? O Sistema Integrado de Análise de Projetos e Inspeções. Para começar, o objetivo dessa instrução é dar para vocês uma noção do que é um sistema, que ele é constituído por várias regras e processos, a dimensão e abrangência do sistema SIAP, para vocês terem uma noção do tamanho que ele é, o tanto que ele é um sistema complexo, o papel dele nessa função nossa de inspeções, análise de projetos, liberação de certificados, certificação de edificações. E no próximo vídeo, né, o segundo vídeo que vai ter, que essa instrução vão ser 2 vídeos, a familiarização com a interface do sistema, onde a gente vai cadastrar um protocolo, lançar umas exigências e aí conhecer melhor o SIAP. Aplicação. Ela se aplica a todos os militares que atuam direto ou indiretamente nas atividades de inspeção e análise de projetos, ou seja, aplicação, todos os militares que atuam direto ou indiretamente com inspeção ou análise de projetos. No caso, todas as CECIPs dos interiores, as CECIPs de Goiânia agora foram aglutinadas e tudo CAT na capital. Também tem a BM6, que trabalha com isso, e a BM7, no geral, a BM7 também trabalha com o SICABOM, mas de certa forma ele é ali interligado com o SIAP e eles acessam para confirmar dados, para verificar informação que às vezes o pessoal presta lá no cadastro da taxa potencial de incêndio, então é útil para eles também. Então, iniciando, o sistema. Sistema normalmente é uma definição bem simplória, que é um conjunto de processos e regras. Processos porque toda ação, toda certificação que a gente vai fazer no sistema ou qualquer outra ação da nossa vida é um processo, que é uma sequência lógica de ações e dentro dessas ações tem as regras, né? Por exemplo, para fazer um bolo tem lá o processo dele, que primeiro você tem que separar os ingredientes, juntar eles de alguma forma, depois colocar numa forma, depois colocar dentro de um forno quente para assar. E no meio desse processo, que é essa sequência de ações, tem as regras. Na hora de misturar os ingredientes, primeiro tem que misturar todos os secos, depois vai misturar todos os molhados. E, por exemplo, o fermento, ele é um ingrediente seco, mas por regra, ele é o último que você coloca, não vai lá no começo. Então, todo conjunto de processos e regras assim define um sistema. O SIAP é assim também, ele tem essa ideia de processos muito bem definidas, né? É o que norteia um sistema. Ter um processo muito bem definido, as etapas muito bem definidas e as regras nelas, que se você tentar infringir uma regra, o sistema vai dar uma mensagem de erro se ele já tiver programado para tratar esse erro e por aí vai. Então, essa é uma noção geral de sistema. Para ilustrar aqui um pouco o SIAP, eu vou mostrar só uma tela. E antes de começar, eu quero só deixar claro o seguinte, tem alguns militares aí no curso que já trabalham com esse sistema, então essa instrução vai ter um pouco menos de novidade. Então vai ser mais fácil para esse pessoal seguir. Quem ainda não tem costume nenhum vai poder aqui se familiarizar, conhecer melhor, né? Então, aqui a gente pode ver alguns andamentos verdes, que são observações que a gente pode anexar, lançar no processo. Distribuição para vistoria, no caso dessa aqui, não foi realizado, então distribuiu e cancelou a distribuição, e aí depois foi distribuído para outra pessoa, né? Teve outro andamento aqui de distribuição que foi realizado. No caso, essa distribuição de vistoria deve ter sido aqui para o Kennedy, que esse andamento aqui é o de conclusão de uma vistoria. Ele deve ter ido lá, feito as exigências, finalizou, e aqui fica o andamento de que a vistoria foi concluída. Depois desse andamento, tem aqui 4 andamentos de documentação enviada. Então, o contador ou o contribuinte, o responsável por esse processo, a Marisete, provavelmente, né, enviou aí 4 documentos que provavelmente o Kennedy pediu na vistoria.
E aí, logo depois, tem aqui uma distribuição para conferência, serviço de conferência realizado. Então, a Yara deve ter distribuído para ela mesma, ela já conferiu, deu baixa essa documentação, deve ter cumprido as últimas exigências que estavam pendentes. E aí, ela deu baixa, finalizou a conferência e aprovou o processo. Então, esse certificado foi aprovado aqui nesse momento. Todos os andamentos têm aqui a data e hora que eles foram lançados, o servidor que lançou esse andamento. E aqui tem mais 2 andamentos de certificado impresso. Quer dizer que o contribuinte lá, aí a Marisete, ou então o contador dela, deve ter entrado lá, viu que estava aprovado e clicou 2 vezes lá para imprimir o certificado, né? Uma nesse horário e outra nesse. Então, a gente consegue ver todos os andamentos de um processo aqui quando a gente consulta o protocolo. E como vocês podem ver, ele passa pela mão de várias pessoas. Ó. Passou aqui Evangelina, Murilo, Kennedy, andamentos vindos da internet, passou pela Yara, internet de novo. Então, como esse processo ele passa pela mão de muita gente, a gente tem sempre que pensar em tentar dar os andamentos da forma mais clara possível. Porque se acontece alguma coisa ano que vem, esse protocolo aqui foi aprovado esse ano, ó, dia 9 de setembro. Se ano que vem acontece alguma coisa, vai ter outra vistoria, a gente precisa acessar esse processo para tentar entender o que foi feito esse ano para lançar novamente o ano que vem, né? Alguém vai vir aqui, vai consultar, vai vir ver esse andamento, esses andamentos, vai conferir as exigências que foram lançadas, que foram cumpridas. Então, é importante a gente dar os andamentos da melhor maneira, da maneira mais clara possível, sempre pensando no próximo que vai ver esse processo, para ele ler e entender, ficar claro, né? Não evitar pular etapas, evitar dar andamento repetido, né? Por exemplo, se a Yara aqui não tivesse dado baixa em todas as documentações que foram anexadas, ela ia ter que distribuir de novo para poder dar baixa na exigência de novo, para poder aprovar. Já ia ficar repetido aqui. É o que pode ter acontecido aqui. Distribuiu para um vistoriador às 7h57, aí no mesmo dia, às 9h45, distribuiu de novo. Pode ser que ele percebeu que o vistoriador que ele distribuiu aqui primeiro estava de férias, e aí ele tem que distribuir de novo. Então, fica um andamento aqui não realizado e acontece outro, né? Então, a gente, na medida do possível, tenta evitar esses andamentos repetidos para diminuir a quantidade de andamentos do processo, deixar ele mais fácil de ser lido. Então, voltando aqui nos sistemas, já tivemos um apanhado geral de uma tela do SIAP, né? A gente vai se familiarizar melhor no próximo vídeo. E agora a gente precisa ter uma noção do tamanho, da dimensão que é esse SIAP. O SIAP, ele não é só igual uma calculadora do seu celular, que você vai lá, você abre, você mexe, terminou, fecha ela, acabou. Só você usa, ela não está nem conectada na internet. O SIAP, ele tem uma dimensão muito maior. Primeiro, ele é um sistema ligado na internet, ele é hospedado lá na Secretaria de Segurança Pública, ele se comunica com vários outros sistemas, ele tem comunicação aí com o MOP, quem trabalha no operacional sabe que tem que vincular algumas ocorrências ao MOP, entrar lá no processo, editar. Quem trabalha no Sicabom sabe que o banco de dados do SIAP do Sicabom é compartilhado. A Rede Sim é um programa nacional para atender a Lei da Liberdade Econômica e facilitar o cadastro e a emissão de certificados das empresas de baixo risco, de risco 1, que vocês devem ter estudado lá na NT01. Então, a Rede Sim tem esse projeto para abranger todos os órgãos, todos os sistemas e facilitar essa emissão de certificados para eles. O SEAP também se comunica com o CAL e o CREA, que são os conselhos das profissões de engenharia e arquitetura.
porque tem os responsáveis técnicos que acessam o SIAP para enviar os projetos para análise. E só o profissional cadastrado nesses conselhos que pode enviar esses projetos. Então, o SIAP tem essa comunicação para ver se aquele engenheiro, aquele arquiteto realmente tem um registro no conselho, se o registro dele está ativo, se ele está autorizado para fazer esse serviço. O SIAP, como eu já falei, ele é hospedado na Secretaria de Segurança Pública, tem um servidor lá, os computadores enormes lá, é hospedado lá. Então, se a SSP cair, o SIAP sai do ar. Banco de dados foi do bombeiro também, hoje já é lá na Secretaria de Segurança Pública. E aí, ó, bombeiro, civil e responsável técnico. Então, além de todos esses sistemas, que são máquinas, são programas, são sistemas, né, que comunicam aí, também tem pessoas, que é o bombeiro, nós, os militares, acessamos aí com a nossa senha logado, o civil que acessa lá pelo acesso da internet, onde ele vai fazer o protocolo criar um novo protocolo para regularizar o seu estabelecimento, vai enviar as ARTs, nota fiscal de extintor, vai enviar tudo lá pela internet. E o responsável técnico, que é o que eu falei ali mais cedo também, o engenheiro arquiteto que acessa por meio de um login próprio, para enviar os seus projetos para análise, tudo de forma digital. Hoje não examina mais aquelas pranchas enormes de papel. A análise de projetos, ela é toda feita de forma digital hoje. Então, com essa imagem, esses nomes aí, dá para ter uma noção que o SIAP é muito maior do que a gente imagina, né? Ele tem muita comunicação, ele recebe e troca muita informação o tempo todo, com muitas pessoas diferentes, com muitos sistemas diferentes. É por isso que ele precisa tanto de manutenção. Então, com essa imagem ela ilustra bem a quantidade de pessoas que estão envolvidas em aprovar apenas um processo. Né? Ali no começo, ali em cima, é o começo de um protocolo, onde é o cadastro, uma pessoa vai lá e cadastra, ele passa por uma regra do sistema, ele pode ir para a esquerda, pode ir para baixo, passa pela mão de outra pessoa, e aí vai seguindo, a pessoa anexa documentos, o militar confere, vai lá o outro fazer a vistoria, até ele chegar aqui no final, na última bolinha, e ser aprovado. Então, um processo passa pela mão de várias pessoas, sem falar em toda aquela quantidade de pessoas que eu falei no slide anterior, aqui para frente, e aí a gente tem uma noção da dimensão que o SIAP tem, do quanta gente é envolvida nele, todos os processos que estão sempre a todo momento tendo andamento, recebendo interferência de um lado, de outro. O SIAP ele tem muita interferência de fora, ele precisa muito de manutenção, é um trabalho imenso e quem faz isso hoje é a BM6, a sexta seção, né, do Estado-Maior. E hoje a BM6 tem cerca de 17 sistemas para dar manutenção. A maioria não é tão grande quanto o SIAP, se eu não me engano os dois maiores são o SIAP e o RAI, mas é um trabalho enorme que eles têm e por isso quem já tentou ligar lá na BM6 para poder pedir uma correção, falar que teve um problema, alguma coisa, eles falam assim, olha, fala no CAT. Por quê? O CAT é o filtro. Todas as reclamações, todos os problemas de sistema, alguma coisa assim, tem que ser repassada ao CAT. E o CAT, porque normalmente a gente sabe resolver. Aí, se a gente vê que realmente é um problema, alguma coisa assim, a gente que pode entrar em contato com a BM6 e pedir correção. Então, a comunicação de problemas assim é feita ao CAT. O CAT que intermedia esse assunto com a BM6. Então, o propósito do SIAP é esse, gerenciar todos os processos, desde o seu início, que é o seu protocolo, pagamento de taxa, dar baixa no pagamento, guardar todos os andamentos, a sequência certa, todos os documentos que foram anexados no processo, todos os documentos gerados pelo sistema, seja uma lista de exigências ou um certificado gerado, armazenar tudo isso para
amparar o nosso trabalho na certificação de edificações e áreas de risco. E aqui a gente tem uma imagem mostrando todos os tipos de serviço que tem. A princípio a gente só pensa em funcionamento, né? Vai lá, faz uma vistoria e volta. Não, tem a certificação facilitada, que é nova, que entrou agora com a atualização da NT01, que aconteceu dia 30 de setembro. Já tinha a certificação prévia, que é quando a gente não precisa fazer vistoria no local. Tem um funcionamento e o ABITS, que o ABITS é a primeira vistoria depois que a edificação acaba de ser construída. Análise de projetos, substituição de projetos. Segunda via, que a gente vai falar no próximo vídeo, assim, com um pouco mais de atenção. Credenciamento, que são as empresas que vendem extintor, revende extintor, faz manutenção, treina brigada, atua como brigadista. Todas essas empresas devem ser credenciadas. Comissão técnica e conselho técnico deliberativo, que vocês devem ter visto lá na NT01, que são os recursos que o contribuinte tem para questionar exigências que foram feitas para ele, ou solicitar um tratamento diferenciado e ele apresenta a justificativa dele. Então, ele tem um recurso dessas comissões. E a denúncia, que a pessoa pode entrar na internet, lá no site do Corpo de Bombeiros, registrar uma denúncia para o vistoriador ir lá conferir. Então, cada um desses tipos de serviço é gerenciado pelo CIAP, cada um deles tem um fluxo próprio, tem uma sequência própria, regras próprias, igual a certificação prévia, não exige que seja feita uma distribuição para ir lá fazer a vistoria em loco. A regra do funcionamento já não pode aprovar um funcionamento sem ter ido lá nenhuma vez. Todos eles, exceto a denúncia, têm a previsão de pagamento de taxa pelo Código Tributário. Todos eles têm os seus prazos. Então, o CIAP olha a importância do CIAP em gerenciar, em guardar, em armazenar tudo isso para a gente.